Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe conosco. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos pedir a Deus, não é, que nos conceda um dia, gente, muito feliz, de muita paz e de muito entendimento. Hoje o nosso estudo é bem especial. Nós vamos aqui tratar sobre a reencarnação e também vamos compreender o quanto a condição moral do espírito é importante dentro desse processo. E para nos ajudar nesse estudo, eu fui buscar algumas questões que Kardec fez no Livro dos Espíritos e que as respostas vêm muito dentro disso que nós estamos tratando no dia de hoje. Os Espíritos falam assim para a gente: a justiça da reencarnação está no fato de que Deus concede ao espírito tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que ele aprenda, repare, desenvolva-se e alcance a perfeição. Então, gente, nós já estudamos que na justiça divina não há privilégios, não é? E que uma só encarnação, com certeza, não daria para o espírito aperfeiçoar-se no campo do intelecto, no campo da moral e tornar-se um espírito puro. É preciso que muitas encarnações aconteçam, todas elas sendo solidárias, e o espírito, sim, vai nessas idas e vindas reencarnatórias, acrescentando valores, como falei, de ordem intelectual e de ordem moral também. Mas nós vamos compreender, através do que nos ensina Kardec aqui no Livro dos Espíritos, que tem detalhes muito importantes na jornada do espírito, nesses momentos em que ele precisa retornar ao palco do mundo material para, como diz aqui a mensagem inicial, compreender, estudar, construir novos valores, se redimir perante a justiça divina por algumas escolhas mal feitas do passado, mas, sobretudo, gente, aperfeiçoar-se ao ponto de chegar até a perfeição. Essa é a nossa destinação, tá certo? E aí, os Espíritos dizem assim: cada um de nós, estando num grau de maturidade e consciência, a participação no processo reencarnatório vai variar de acordo com a nossa condição evolutiva. É isso, gente. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele terá participação no seu planejamento reencarnatório, na escolha das provas, da família e, fundamentalmente, gente, do corpo que irá lhe servir como instrumento de expressão aqui na pátria material. Sim, porque o corpo é quem vai, a ele está ligado, né? O espírito é quem comanda o corpo e o corpo precisa estar também ajustado, né? Baseado nas leis da hereditariedade, como também na matriz espiritual com os compromissos pelos quais o espírito precisa passar. Então, a escolha do corpo é outro fator importante para os espíritos que já se conseguem ter essa condição evolutiva. Veja a questão que Kardec fez. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Qual foi a resposta dos espíritos a Kardec? Não, nem sempre. Os espíritos que estão, principalmente aqueles na condição de menos evoluídos e mais sofredores, muitas vezes nem pensam e nem conhecem como será esse processo. Eles são completamente tutelados pelas equipes siderais que providenciam muitas vezes, mesmo sem o seu entendimento mais amplo, o seu processo reencarnatório, por necessidade de retorno em seu processo de evolução espiritual. Então, desde o início agora do estudo, a gente já percebe o quanto é importante
a evolução do espírito, a sua condição moral, a sua condição espiritual, para que participe desse planejamento. Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Uma pergunta muito importante que Kardec faz, porque ele sabe que há um planejamento, mas ele pergunta isso: há condições do espírito adiantar ou atrasar esse processo? Veja a resposta. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Porque o que acontece, gente? Os espíritos nos orientam e nos inspiram nesse sentido, de que o espírito, quando está na pátria espiritual, com maior lucidez, com mais compreensão, muitas vezes, do que deixou de fazer aqui no campo da matéria, enquanto estava encarnado, quando o espírito traz aquela sensação, não é, de que perdeu algum tempo, então brota o desejo, sim, desse espírito de reencarnar mais prontamente. O espírito passa então a não querer perder mais tempo, quer reencarnar-se para dar seguimento à sua jornada de progresso, e para isso, obviamente, ele pede às equipes espirituais para que procedam a sua reencarnação, e ele pode então, nesse pedido, ser atendido e até apressar o momento de seu reencarne, obviamente não ferindo aquele planejamento que naturalmente preside um processo tão importante quanto esse. Mas, por outro lado, há espíritos que sim, retardam por uma série de razões, e uma delas muito forte é o receio das expiações e das provas que terá que enfrentar, fruto e consequência das suas escolhas mal feitas do passado. Então o espírito muitas vezes recua da prova, não é? Então nós sabemos que às vezes acontece um aborto natural por vários motivos, e esse é um deles também, o recuo do próprio espírito, e que obviamente ele não deixa de ser penalizado por isso, como dizem os espíritos, porque ele está praticamente recuando e recusando como um medicamento que iria curá-lo de suas dificuldades. Então, isso também acontece. Kardec, então, indaga o seguinte, na questão 333 do Livro dos Espíritos. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse seu estado? Ou seja, ele pode dizer indefinidamente: eu quero ficar na pátria espiritual e não mais reencarnar. É uma questão importantíssima que Kardec fez ao espírito de verdade. Gente, vamos trazer alguns conceitos. O que é o estado errante que Kardec falou aqui? É aquele estado numa pátria espiritual no intervalo entre uma encarnação e a próxima reencarnação. Nesse espaço que fica o espírito na pátria espiritual, nesse intervalo de tempo, chama-se estado errante. Por isso que se diz mundo espiritual ou a erraticidade. Guardem esse termo também. Então, nesse tempo, no intervalo entre duas encarnações, o espírito pode estar estudando, se aperfeiçoando, fazendo algumas tarefas no mundo espiritual, participando e no convívio de outros espíritos. Mas é importante a gente entender que esse momento na pátria espiritual é para que o espírito se refaça, para que participe e veja suas outras encarnações, isso volta à sua memória. É uma tomada de consciência do que deveria ter sido feito, mas também ele toma contato com aquilo que ele fez de bom. Diante disso tudo, o espírito não só deseja reencarnar-se para seguir o seu progresso, como é uma necessidade evolutiva colocada por Deus. Então os espíritos não podem, como perguntou Kardec, ficar o tempo inteiro no mundo espiritual e não desejar reencarnar, porque a reencarnação é estágio necessário
para a nossa evolução e para a evolução do próprio planeta que nos segue. Mas veja a resposta dos espíritos a Kardec. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Então veja que não é apenas um desejo do espírito a reencarnação. Quando ele tem mais consciência, sim. Mas no caso aqui, Kardec perguntou justamente a situação desses espíritos que estão no mundo espiritual e dizem, não preciso mais progredir. Obviamente que sim. Espírito puro, gente, é que não precisa mais das provações da matéria. Mas o espírito, na condição, principalmente a nossa ainda, de espíritos imperfeitos, essa oportunidade reencarnatória é um verdadeiro presente para que o espírito possa ajustar-se diante das leis divinas, que muitas vezes transgrediu, como também escolher algumas provas para que possa fortificar-se na conduta espiritual e também algumas expiações que ele precisa vivenciar como reparação de algum mal que possa ter produzido. Então tudo na justiça divina é muito bem feito, é muito bem planejado, com o fim justamente de nos fazer aprender e progredir. Aí Kardec faz outra questão muito importante, que aí já fala do corpo físico, não é? Que vai servir de morada para o espírito no seu processo reencarnatório. Diz Kardec, a predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só à última hora é feita essa escolha para o corpo que ele tomará. Veja, gente, Kardec fez a indagação e, obviamente, ele já tinha em mente a resposta dos espíritos. Falando de justiça divina, não há improviso, não é? Há todo um planejamento. Então, normalmente é isso, gente. O casal vem na frente, tá certo? Para que possam, então, depois receber esse espírito reencarnante. Então, o casal vai ofertar um novo corpo físico, mas que o espírito, sim, já está planejado para aquele corpo físico, para aquela família, para aquele contexto na vida material que vai lhe servir de progresso. Então, nós já estudamos o espírito que vai reencarnar, ele opera a organização do seu próprio corpo físico inicialmente. Então, é o espírito, através do seu perispírito, que organiza o seu corpo físico, o seu novo corpo físico, que vai lhe servir de morada pelo tempo que ele estiver aqui no plano material. Então, os espíritos dizem, o espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova que se queira submeter, pede para encarnar em tal família e também quais situações necessárias do corpo físico. Então, veja que a escolha do corpo é outro fator importantíssimo para esse processo reencarnatório. Aí Kardec vai e diz assim, cabe ao espírito a escolha do corpo em quem encarne ou somente o gênero de vida que lhe sirva de prova? Veja a resposta dos espíritos. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se ele vencer os obstáculos que lhe oponha. Então veja, gente, o corpo físico muitas vezes é também um processo expiatório, não é? Então o espírito escolhe aquele corpo ou aquele outro que vai lhe servir de instrumento de progresso. Então muitas vezes certas anomalias, certas dificuldades do corpo físico está justamente adequada à condição do espírito que precisa reencarnar e passar por certas expiações. Então a escolha do corpo é importante, o espírito sim, tendo condições, não é, evolutivas, ele pode também escolher o corpo físico ou simplesmente, sendo tutelado pelos guias espirituais, receber um corpo ajustado
as suas necessidades. Então, os Espíritos nos trazem uma informação extremamente importante, gente. Diz assim: o Espírito não recebe passivamente um corpo pronto. Dentro dos limites estabelecidos pela hereditariedade, pelo planejamento reencarnatório, pelo merecimento e pelas suas necessidades evolutivas, veja quantas variáveis se somam para compor esse corpo físico. O espírito, então, através do seu perispírito, participa da organização do novo corpo. Então, gente, é o espírito reencarnante, através do seu perispírito, que atua magneticamente naquelas células iniciais e proporciona nessas células as suas multiplicações e as suas especializações em todos os órgãos do corpo físico. Isso está descrito numa obra muito importante do espírito André Luiz, chamada Evolução em Dois Mundos. Então guardem bem isso. Nós, espíritos, é quem participamos da organização material do nosso corpo físico. Então, os pais fornecem, as células iniciais, o espermatozoide, o óvulo, que se fundem, ali está a primeira célula, e o espírito, então, com o seu perispírito, vai infundindo naquela matéria, naquele novo corpo, as suas propriedades e as suas necessidades reencarnatórias. E aí as células começam a se multiplicar até gerar o corpo completo. Esse é um processo maravilhoso do qual nós espíritos participamos no momento da reencarnação. É justo nesse momento em que o nosso perispírito vai se ajustando molécula a molécula, um novo corpo que se forma e que servirá justamente de expressão aqui na pátria material. O espírito sutil como é, não conseguiria atuar diretamente na matéria, para isso tem o agente intermediário, que é o seu corpo espiritual, perispírito, atuando nesse processo. Então, gente, vejam que a reencarnação, nós já estudamos aqui, é um verdadeiro presente de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa redenção, para o nosso realinhamento às leis naturais, com a finalidade de que nós sejamos, mais adiante, espíritos puros, pessoas felizes, com o equilíbrio que Deus deseja para todos nós. Então, deixo aqui uma mensagem final para o nosso estudo de hoje. Os Espíritos dizem assim: a felicidade espiritual não depende de uma vida sem problemas. Ela nasce da consciência tranquila de quem procura escolher o bem, amar mais, perdoar mais, servir mais e fazer da própria existência uma oportunidade de crescimento. Cada escolha de hoje está ajudando a construir o espírito que seremos amanhã. Por isso, quando pensarmos na reencarnação, não devemos olhar apenas para aquilo que fomos, mas principalmente para aquilo que podemos nos tornar. Então, gente, a nossa destinação é essa. É a paz, é a felicidade e é a luz. Então, vou pedir a vocês que, se gostaram desse estudo, deixem o seu like, divulguem bastante, incentivem as pessoas a se inscrever no nosso canal. Tá bom, gente? E não deixem de comentar. Tem pessoas que estão colocando suas dúvidas no canal e nós vamos ter a oportunidade de respondendo uma a uma. Essa interação é muito bacana, é muito importante. Gente, se Deus permitir, estaremos aqui juntos no próximo sábado. Paz e luz a todos.